Olá a todos e bem-vindos ao Último Café com São José, uma iniciativa promovida pelo podcast Trivium ao longo deste ano de São José, que encerra hoje, dia 8 de dezembro de 2021. Neste Café com São José temos a honra de contar com o Sr. Dom Nuno Brás, Bispo do Funchal, a quem muito agradecemos a amizade e o ter aceito este nosso convite para partilhar connosco uma belíssima reflexão sobre este grande santo. Dom Nuno Brás vai-nos falar sobre dois aspectos que considera principais acerca de São José, a saber, a sua paternidade e a sua figura enquanto homem justo, exemplo de fé e de vida cristã. Esperemos que gostem e muito obrigado por nos terem acompanhado ao longo deste ano. Bem, antes de mais nada, um grande muito obrigado por este convite para finalizar o ano de São José com esta breve reflexão acerca da figura daquele que é na Igreja o Pai. Claro que aceitar este convite é também uma grande responsabilidade porque depois de tantos bons e profundos oradores é sempre difícil dizer alguma coisa, mas enfim, mesmo aquilo que é repetido, creio que pode ajudar a perceber o que é importante, precisamente porque é repetido. Bom, todos sabemos que a 8 de dezembro de 1870, fez o ano passado 150 anos, o Papa, o Beato Pio IX, proclamava São José padroeiro da Igreja Católica. E foi precisamente por causa disso que, há um ano atrás, o Papa Francisco convidou toda a Igreja a viver um ano na companhia de São José, através daquela magnífica carta apostólica Patris Corde, datada precisamente de 8 de dezembro de 2020. Eu creio que, lendo a carta do Papa Francisco, podemos daí retirar dois grandes temas. Em primeiro lugar, a paternidade de São José. São José como exemplo do Pai para todos nós. E depois, em segundo lugar, o exemplo de São José como homem justo, exemplo de fé, de vida cristã. Vamos então ver, ainda que muito brevemente, estes dois temas. Em primeiro lugar, a paternidade de São José. São José é, antes de mais nada, o esposo de Maria. Recordemos aquela passagem do primeiro capítulo do Evangelho de São Mateus, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Mateus 1,16. Quer dizer, a própria Sagrada Escritura nos diz que São José nos ensina a ser esposos. Aqueles que são casados, é óbvio, mas depois também os próprios sacerdotes. Porquê? Porque o sacerdote é, na Igreja, esta presença do esposo que é Cristo. Portanto, São José, podemos dizer, ensina-nos a sermos esposos. Relativamente à esposa que é a esposa física, aquela mulher casada com alguém, relativamente à esposa que é a Igreja. Tudo em São José é, de facto, relativo. Quer dizer, relativo não no sentido de menor, mas no sentido de que toda a vida de São José é passada tendo como objetivo este cuidar daqueles que Deus lhe confiou. A Sagrada Família que é modelo de toda e qualquer comunidade cristã.
Em particular, é modelo, obviamente, de toda e qualquer família cristã. E na Sagrada Família, as pessoas da Virgem Maria e de Jesus, o Filho de Deus. São João Paulo II, numa encíclica dedicada a São José, Redemptoris Custos, número 6, diz assim: a caminhada de fé de José permaneceu totalmente determinada pelo mistério de que ele, juntamente com Maria, se tinha tornado o primeiro depositário. Portanto, toda a vida de São José é para os outros. Podemos dizer assim. Toda a vida de São José é para os outros. De uma forma muito particular, toda a vida de São José é para Maria e para Jesus Cristo. Ora, aqui, São José é o pai. E precisamente, o Papa Francisco convidava-nos a olhar para São José como esta figura do pai. E isto é muito importante porque no nosso mundo, na nossa cultura contemporânea, falta muito a figura do pai. Creio que é qualquer coisa de que precisamos de tomar atenção, precisamos de tomar consciência para porque é essencial. É essencial. Temos muito a figura da mãe, a figura do pai tem como que desaparecido na nossa cultura ocidental, pelo menos. Ora, na Sagrada Família, São José é a presença da figura paterna de Deus. São João Paulo II também tinha dito: a família humana do Filho de Deus recebe a sua forma do mistério divino. E, portanto, São José é aqui, na Sagrada Família, esta figura do Pai e do Pai que é Deus. E na Sagrada Família, São José, continuava também São João Paulo II, São José não exerce apenas uma paternidade aparente. A sua é uma verdadeira e autêntica paternidade. Porque a paternidade, obviamente, não se resume nem consiste, primeiramente, no gerar o filho, não é? Paternidade de São José, por isso mesmo, São José exerce uma verdadeira e autêntica paternidade, dizem os papas. Não se trata, portanto, apenas de providenciar o alimento e a segurança, também, obviamente, e em São José vemos isso de uma forma muito clara, mas creio que seja São João Paulo II, seja o Papa Francisco, nos dizem nos querem dizer que São José não é apenas um membro secundário do staff que providencia a que nada falte para um evento, não é? Não, São José é essencial porque exerce ali a figura do pai. Exerce a figura do pai como? Creio que podemos e devemos enunciar alguns desses aspectos da figura do pai. Em primeiro lugar, exerce a figura do pai no serviço. São José é todo ele serviço. São José, a vida de São José é um servir a Sagrada Família, servir a Jesus. Depois, o Papa Francisco sublinha-o muito, pai na ternura. Diz, por exemplo, o Papa no número 2 da sua carta: como o Senhor fez com Israel, assim ele ensinou Jesus a andar segurando pela mão. Esta ternura do pai. Depois também o pai no acolhimento. São ainda palavras do Papa Francisco. José apresenta-se como figura do homem respeitoso, delicado, que mesmo não dispondo de todas as informações, se decide pela honra, dignidade e vida de Maria. Mas sempre também
com um protagonismo corajoso e forte. O Papa diz, São José não é um homem resignado passivamente. O seu protagonismo é corajoso e forte. É um homem realista. Depois é também o trabalhador, o carpinteiro, que obviamente providencia ao alimento e à segurança da família, mas é também o chefe da sua família. Dilo a Igreja no prefácio da Missa de São José, para guardar a Cristo, obra do Espírito em Maria, e obviamente também chefe da sua família, a Igreja, para guardar a Cristo, obra do Espírito na Igreja. Depois é ainda pai, porque insere a Jesus na história da salvação. São José é aquele através de quem se mostra evidente que Deus cumpre as suas promessas, as promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó, as promessas feitas a David, as promessas feitas aos profetas, as promessas feitas ao povo de Israel. Mas insere também Jesus na história do mundo. É muito interessante um pensamento de um grande pensador cristão, Orígenes, que diz assim: registado juntamente com os demais, a todos podia santificar. Está a referir-se ao recenseamento que faz com que Jesus vá nascer a Belém. Registado juntamente com os demais, a todos podia santificar. Inscrito com toda a terra no recenseamento, a terra oferecia a comunhão consigo. E depois desta declaração, recenseava consigo todos os homens da terra no livro dos vivos, para que quantos viessem a acreditar nele, fossem depois inscritos no céu. Mas São José é também o peregrino da fé. Ele é o justo que vive segundo a vontade de Deus, com esta capacidade enorme de se deixar encontrar e surpreender pela presença de Deus na história, percebendo esta presença de Deus, estando atento, procurando perceber, discernir esta presença de Deus. É o homem que vive na tentação, os ícones orientais são muito claros nisso, porque junto a São José muitas vezes nos aparece precisamente a figura de Satanás, do tentador. São José, que é no fundo o homem de fé, mas o homem que pergunta: mas como é possível eu ser protagonista destes mistérios da salvação? São José é o homem que vive a fé, muitas vezes, no meio do medo e na fraqueza. O Papa Francisco diz, muitas vezes pensamos que Deus conta apenas com a nossa boa parte, com a nossa parte boa e vitoriosa, quando, na verdade, a maior parte dos seus desígnios se cumprem através e apesar da nossa fraqueza. Isso mesmo permite São Paulo dizer: para que não me enchesse de orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me ferir, a fim de que não me orgulhasse. A esse respeito, pedi 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim, mas ele respondeu-me: basta-te a minha graça, porque a força manifesta-se na fraqueza. Depois, São José é também o homem de fé na obediência, quer dizer, o homem que, vendo que é de Deus, não hesita em obedecer, não hesita em arriscar, não hesita em arriscar. E depois também é o homem do realismo. É o realismo cristão que não deita fora nada daquilo que existe, mas que é capaz de tudo perceber, de perceber esta presença de Deus na realidade que nos aparece diante de nós. Finalmente, São José é o homem da oração, do silêncio e também da ação. Gostava de recordar aqui uma frase de São João Paulo II, na Redemptoris Custos, número 25. Dizia São João Paulo II: os evangelhos falam exclusivamente daquilo que São José fez. No entanto,
permitem-nos auscultar nas suas ações, envolvidas pelo silêncio, um clima de profunda contemplação. E termino com uma belíssima frase do nosso Papa Francisco na sua carta sobre São José. Diz o Santo Padre: todas as vezes que nos encontramos na condição de exercitar a paternidade, devemos lembrar-nos que nunca é exercício de posse, mas sinal que remete para uma paternidade mais alta. Em certo sentido, estamos sempre todos na condição de José, sombra do único Pai Celeste, que faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus e faz cair a chuva sobre os justos e os pecadores, e sombra que acompanha o Filho. Muito obrigado a todos pela atenção com que me escutaram e que bom que foi este Café com São José.